Olá, eu me chamo Vitor Lourenço, atualmente sou doutorando em Engenharia Hidráulica e Saneamento na USP e eu vou apresentar agora o trabalho intitulado Produção de Biogás via digestão anaeróbia de vinhaça no Brasil, comparação entre o potencial de oferta energética de metano e hidrogênio. Esse trabalho tem como primeiro autor o professor Dr. William César Nadaletti, docente da Universidade Federal de Pelotas. A cana-de-açúcar é a biomassa mais utilizada no Brasil para a produção de etanol, sendo o Brasil o maior produtor mundial na produção desse biocombustível. Entretanto, a alta produção desse biocombustível no Brasil faz com que a gente também tenha uma alta geração da vinhaça, que é um resíduo que representa um passivo ambiental. Para cada litro de etanol produzido, a gente tem a geração de 10 a 13 litros de vinhaça. E esse resíduo tem uma alta concentração de matéria orgânica, sendo altamente poluidor. Um dado interessante é que uma unidade de processamento de 120 metros cúbicos de etanol por dia apresenta o potencial poluidor correspondente ao esgoto de uma cidade de 270 mil habitantes, em decorrência justamente da geração desse passivo ambiental durante a produção do biocombustível. A composição da vinhaça, ela varia de acordo com os componentes que são utilizados na preparação do mosto da produção desse biocombustível. No Brasil, a produção do etanol, em larga escala, ocorre principalmente a partir do mosto do caldo de cana, em plantas autônomas, onde é utilizado então só o caldo de cana para produzir o etanol, com a biomassa, né? Ou também da mistura do caldo de cana e do melaço nas plantas anexas. Esse melaço ele é oriundo da produção de açúcar que ocorre nessas usinas anexas. No Brasil, é proibido o descarte da vinhaça direta ou indiretamente em corpos hídricos. Entretanto, a gente não tem um tratamento padrão no país para o resíduo, sendo previsto em uma portaria federal apenas a necessidade do planejamento e implantação de unidades para o tratamento e aproveitamento dos resíduos gerados nas usinas de etanol. Em geral, a vinhaça no Brasil ela é aplicada em plantações de cana-de-açúcar, promovendo a fertilização, né, com aproveitamento de nutrientes. Só que essa destinação ela possui um alto impacto ambiental negativo, porque ela pode acarretar em lixiviação dos íons ou escoamento. Isso vai decorrer em contaminação dos corpos hídricos e do solo, certo? Com isso surge a necessidade, né, da busca e execução de projetos, estudos, pesquisas que apresentem soluções para essa problemática ambiental. A digestão anaeróbia ela é um processo que vem sendo indicado para o tratamento desse resíduo por elevar elevado potencial na remoção da matéria orgânica, por exemplo, e ainda aliar a produção de biogás, né? Ainda ter a produção de um biocombustível. O processo ele ocorre em 4 etapas principais: a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e a metanogênese, sendo na metanogênese a produção do biogás rico em metano. O biogás produzido na digestão anaeróbica é composto majoritariamente por metano. Em seguida, tem uma quantidade significativa também de óxido de carbono e outros elementos traços. A concentração do hidrogênio produzido na digestão anaeróbica é baixa, fica entre 1 e 3%. Entretanto, existem diversos estudos que apontam a possibilidade de interromper a digestão antes da metanogênese, onde ainda há alta concentração de hidrogênio, né, antes da produção do metano. Nesse caso, temos a fermentação, né? Esse processo, com essa interrupção, a gente vai ter a fermentação. Isso é feito através da adoção de condições físico-químicas operacionais, né, que sejam ideais para a fermentação e não para a metanogênese, fazendo com que o processo não chegue, então, nessa etapa. Esse cenário é interessante porque o hidrogênio ele tem sido cada vez mais visto como uma possibilidade energética, uma boa possibilidade. Isso porque tem um baixo impacto ambiental e um alto poder calorífico. Outra coisa que contribui também para essa questão é que o hidrogênio ele pode ser armazenado e consumido quando necessário, né? Ou seja, é um excelente vetor energético. Bom, considerando então que as condições para a digestão anaeróbica podem ser adotadas de acordo com a composição desejada para o biogás produzido, a ser produzido, o objetivo desse estudo foi comparar, por meio de dados da literatura, o potencial energético ofertado ao visar a produção
do metano através da digestão da vinhaça do etanol no Brasil, com o potencial ofertado pelo aproveitamento do hidrogênio a partir da fermentação desse resíduo. Os resultados obtidos a partir dessa comparação podem direcionar estudos futuros e também o desenvolvimento de um planejamento para o aproveitamento energético da vinhaça no país e sua aplicação nas usinas de etanol, diversificando a matriz energética e também elevando a segurança energética do setor agroindustrial no Brasil. Acerca da metodologia, em relação à produção de metano, foram utilizados dados obtidos através de estudos de Nadalete et al. 2019, que usou 3 diferentes metodologias para estimar o potencial de produção de metano a partir da vinhaça gerada nas usinas tanto anexas quanto autônomas de etanol do Brasil. Acerca da composição do biogás, foi considerado para o cenário onde a digestão incluiria a etapa de metanogênese, uma concentração de 60% de metano no biogás, e no caso do cenário considerando a fermentação da vinhaça, uma concentração de 35% de hidrogênio no biogás. Para estimar o potencial energético, foi considerada a energia química ofertada por esses biocombustíveis, onde foi considerado, então, o potencial de produção do biocombustível, no caso o hidrogênio e o metano, e o poder calorífico inferior de cada um deles. Bom, sobre os resultados do potencial de produção dos biocombustíveis, a gente pode observar que a gente tem um maior potencial de produção de metano, tanto nas usinas autônomas quanto nas anexas. Uma outra coisa que a gente pode observar através desse gráfico é que nas usinas anexas a gente tem um maior potencial de produção desses biocombustíveis, independente se é metano ou hidrogênio. Isso porque a vinhaça da usina anexa ela tem maior concentração de matéria orgânica por conta de, durante a produção do etanol, né, que é onde ocorre a geração da vinhaça, a gente ter no mosto o melaço. Isso faz com que a vinhaça tenha maior matéria orgânica e, consequentemente, um maior potencial para a produção do biogás. Além disso, existem muito mais usinas anexas no Brasil do que autônomas. Apesar do potencial de produção dos gases, né, a gente ter tido um resultado mais favorável para o metano, isso muda um pouco quando a gente fala da energia química ofertada por esses biocombustíveis. Apesar de a gente ter um maior potencial de produção de metano, a energia química ofertada pelo hidrogênio é maior. Isso porque o hidrogênio tem um poder calorífico superior. Com isso, a gente pode observar e concluir que o hidrogênio ele apresenta uma oferta superior em cerca de 30% do montante estimado para o metano. Acredita-se na possibilidade da autossuficiência energética do setor em ambos os cenários. Isso porque Nadalete et al. 2019 atestou essa autossuficiência por causa do metano. Como aqui a gente teve um potencial de energia química ofertada superior, no caso do hidrogênio, a gente acredita então nessa possibilidade de autossuficiência em ambos os cenários, né, considerando ambos os gases. Porém, no caso do hidrogênio, a gente teria uma possibilidade de promover maior receita por conta da possibilidade de armazenamento do gás e venda, né, desses cilindros de hidrogênio. Recomenda-se para estudos posteriores a determinação da viabilidade econômica para a produção do hidrogênio e seu aproveitamento energético, a fim de assegurar, então, a aplicabilidade desse cenário abordado aqui. Isso porque o do hidrogênio, porque o do metano já foi atestada essa viabilidade nos estudos de Nadalete et al. 2019. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.